Bom dia. Eu quero nesta manhã estar meditando com você na palavra de Deus, que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, a partir do versículo 17, que fala: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Em tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando-os tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão não requererei. Mas se avisar o ímpio e ele não se converter da impiedade do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da tua justiça e fizer maldade e puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando-os tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Amém? Aqui nós estamos lendo uma mensagem do profeta Ezequiel, que foi chamado por Deus como o verdadeiro atalaia de Deus. O atalaia é aquele que prega aquilo que Deus manda e determina. É aquele que avisa o ímpio da sua impiedade. Porque a Bíblia aqui está nos mostrando que o Filho do Homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisará da minha parte. Então, Deus levanta o homem, dá ao homem essa incumbência de levar a sua mensagem na íntegra, para avisar o ímpio com o propósito que, aqui no versículo 18, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio, certamente ele morrerá no seu caminho ímpio. Então, Deus tem enviado aqui para trazer esta mensagem ao seu coração, aos seus ouvidos, para que você deixe o seu caminho ímpio, porque a Bíblia fala que o ímpio não subsistirá no dia do juízo, porque o ímpio é aqueles que não crê na obra perfeita de Deus, é um incrédulo, um neste de coração, e quando ele morrer na sua impiedade, esse morrerá. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então aqui está dizendo, versículo 18, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não avisando-os tu, não falando para avisar o ímpio, certamente morrerá no caminho ímpio. Para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Quer dizer, se o profeta, o homem de Deus, ele não avisar o ímpio da sua impiedade, avisar o pecador dos seus pecados, e ele morrerá nos seus pecados, Deus vai requerer isso da mão do atalaia, da mão do pregador. Olha que importante a gente falar. Às vezes a gente pregador e prega uma palavra de exortação, uma palavra meia dura que Deus manda, determina, e as pessoas às vezes ficam magoadas, chateadas, com o pregador, mas é melhor que a pessoa fique chateada do que Deus ficar irado. Porque Deus está dizendo que se o ímpio morrer por falta de aviso, o pecador morrer por falta de aviso, isso vai ser requerido, esse sangue, da mão do atalaia. Mas ele disse, mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livra a tua alma. Então, amado, eu estou aqui pregado a justiça de Deus, mostrado aos cristãos que creem em Jesus Cristo, que eles foram transformados das trevas para a luz, transportados das trevas para a luz, transformados da morte para a vida, para dar a ele a condição de ser um justo de Deus, não um pecador. E hoje 99% dos crentes se julgam pecadores. Eles não creem na justiça de Deus, e a Bíblia fala que somente os justos herdarão os céus. Somente os justos vão ser salvos. Aqueles que foram justificados pela fé, como diz em Romanos 5. Justificado pela fé, nós temos paz com Deus. E aqui está dizendo, mas se tu avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu vai livrar a tua alma. Então o objetivo do pregoeiro, do pregador, é pregar a verdade que Deus determina na sua palavra.
Hoje as pessoas estão pregando um tipo de evangelho que mantém as pessoas ainda escravos do pecado. Eles não tomam posse que eles precisam nascer de novo. Eles não tomam posse que eles precisam nascer e se tornar uma nova criatura. Porque a Bíblia diz que os nascidos de Deus não pecam, quem peca é do diabo. E as pessoas querem continuar vivendo na prática do pecado, vivendo no mundo da impiedade. Mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre, para que o cetro da impiedade não se aponte para a sorte do justo, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Então você vê a importância do cetro da impiedade não permanecer sobre o justo, para que o justo não estenda a mão à impiedade. Então eu quero que você entenda isso, que você tem que confiar somente em Deus, porque Deus está ao seu redor, mesmo que você esteja passando por um momento difícil. Mas ele disse assim, no versículo 20, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, se puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Então nós temos que avisar também para o justo, porque se o justo viver no pecado, ele pode ter praticado 1000 justiças. A Bíblia diz que isso não virá à memória. Isso quer dizer que a salvação, ela não é pelas obras. A salvação é pela fé e pelo comprometimento e uma vida santificada. Como diz em Colossenses 22, que nós temos que ser santo, irrepreensível e inculpável. E aqui está dizendo, mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Então eu estou pregando aqui para o ímpio, para o pecador e para o justo. O ímpio para deixar sua impiedade. O pecador de vir conhecer a justiça de Deus. E para o justo, que quer continuar vivendo no pecado, achando, Jesus já pagou o preço, Jesus já morreu por mim, e não sei o quê. Se ele morrer praticando o pecado, praticando as injustiças, ele pode ter feito 1000 coisas, ele pode ter declarado a sua fé no início perfeita, mas a Bíblia diz que isso não será levado em conta. Não será levado em conta. Assim como Deus, ele não olha para o seu passado, como diz lá nos evangelhos, quando Jesus morreu ali no meio de 2 ladrões, Jesus não olhou para o passado daquele homem, mas olhou para o presente, que ele estava declarando a sua fé. E Jesus falou, hoje estarás no paraíso comigo. Jesus não olhou para o passado dele. Mas a questão aqui, que se o justo continuar dizendo que é justo, mas viver na prática do pecado e ele morrer, mesmo que ele tenha crido na justiça de Deus, ou tenha feito muitas justiças aqui terrena, isso não trará diante de Deus benefício nenhum. Olha o que diz aqui a Bíblia, mas versículo 21, Ezequiel 3:21. Mas avisando tu o justo para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente livrará, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e me disse, levanta-te, sai ao vale, e ali falarei contigo. Então Ezequiel, ele era um profeta de Deus, e aqui está dizendo de uma forma muito clara, no versículo 20, no final do versículo 20, que quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e se Deus permitir uma pedra de tropeço, e ele morrerá, olha bem, ele morrerá. Vamos botar um exemplo assim. Hoje muitas pessoas estão deixando para amanhã. O coronavírus está aí matando. É uma pedra de tropeço. E quando essa pedra de tropeço vier, ele morrer, porque não avisando tudo o seu pecado, ele morrerá. E as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da sua mão requererei. Então, amado, eu sou um pregoeiro da justiça, estou aqui pregando que as pessoas precisam conhecer a verdade. As pessoas precisam conhecer o poder do Evangelho, o poder da justiça de Deus, que resgatou ele lá do lamaçal podre do pecado e firmou os seus pés sobre uma rocha para que ele seja santo. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.